Olá, como é que vocês estão? Estarei indicando aqui mais um livro meu, que é o livro sobre a sociedade do real. Neste livro, eu trato e proponho uma ideia que ainda os sociólogos talvez não tenham proposto, de que a sociedade é uma substância física, né? Ela não é apenas o resultado de interações como muitos pensam. Ela é física. Outra coisa que eu proponho diante do pensamento de Max Weber, que pensava que o indivíduo é que influencia a sociedade, e Durkheim, que pensava que a sociedade influencia o indivíduo, ali eu proponho que os dois acontecem ao mesmo tempo, em um padrão de infinito ordinal, numa noção de complementariedade, aonde cada um age sobre o outro. Agora, continuando o nosso debate, nós vamos estar falando sobre a sabedoria do silêncio. E por que esse tema é interessante? Porque vivemos numa sociedade extremamente barulhenta. Onde você vai tem poluição, onde você vai tem barulho, aonde você vai tem movimento, aonde você vai tem sujeira, aonde você vai estar cheio de fumaça, né? Então, a sociedade contemporânea, ela é extremamente barulhenta. A poluição digital está em todo lugar. Dizem até por isso de Nova York que é uma cidade que nunca dorme. Roma também era considerada uma cidade que nunca dormia, porque era tanta gente que era proibido passar carroças durante o dia. Então, de noite é que as carroças passavam levando seus materiais. Ou seja, até de noite, Roma era barulhenta. E hoje, o mundo todo está romano nesse sentido, né? E soma-se a isso ainda mais a noção de essa prisão digital que temos, né? E essa prisão de sucesso de produção. A prisão digital acontece porque hoje ninguém consegue ficar sem celular, sem internet, e às vezes a gente fica preso a isso. Quando a gente não está fazendo nada, a primeira coisa que a gente vai fazer é ficar passando post no Facebook, vendo vídeo no TikTok, vendo coisas inúteis. Na realidade, a gente passa mais tempo vendo coisas inúteis do que a gente estudando, dedicando ao conhecimento, ou se procurando uma evolução pessoal, de virtudes espiritual. Então, a gente passa muito tempo assim, né? Além dessa prisão digital que temos a prisão do sucesso. Hoje você tem que ter sucesso, você tem que realizar todos os seus sonhos, você tem que realizar todas as suas vontades, você tem que ter uma explosão muito rápida, porque senão não é um sucesso bom. Sucesso bom é quando da noite para o dia você é conhecido, e isso te valoriza. Olha, se ele está crescendo rápido, é porque ele é um cara bom, é um cara que tem valor, é um cara que tem responsabilidade. Então isso sempre se associa a números. Eu lembro, por exemplo, conversando com um sobrinho meu, em que estava mostrando um amigo meu que tinha uma banda de rap, e eu cantei nessa banda de rap quando eu era adolescente, cantei num show com ele, e ele sempre levou o evangelho através das músicas que ele cantava de rap, né? E aí, conversando com o meu sobrinho, ele falou assim, ele nunca fez sucesso, né? Aí isso porque eu perguntei, por que você não acha que ele fez sucesso? Ele olha aí a quantidade de números de likes e de views que ele tem aí no YouTube. Ou seja, o sucesso hoje é sempre associado à mídia digital, os números que você tem dentro dessa mídia digital, e não a qualidade do seu feito ou a importância do seu feito alcançar algumas pessoas. E aí, quando uma pessoa você vê lá que ela tem 4 milhões no TikTok e a única coisa que ela posta é ficar dançando uma dancinha repetida com a mesma música o tempo todo, até quando contratam essa pessoa para uma propaganda, a pessoa tá lá dançando com o panfleto da propaganda ou o perfume lá da empresa, né? E fazendo a mesma dança. E a pessoa tem 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, não sei quantos milhões ali no Instagram, no YouTube e por aí vai. Ou seja, o sucesso é associado a isso. Os jovens associam o sucesso a isso.
associam o valor a isso. Então, isso força a sociedade a produzir cada vez mais. A gente tem que estar produzindo o tempo todo, tem que estar impactando o tempo todo, tem que estar fazendo o tempo todo, tem que estar correndo atrás da carreira o tempo todo, né? Tem que fazer, tem que conquistar, tem que chegar com 20 anos, 30 anos, já ser um empresário de sucesso, não pode ser dominado por ninguém, não pode servir a ninguém, não pode ser empregado por ninguém, e por aí vai. Então, todas essas coisas são coisas que aumentam a ansiedade e que também anulam o próprio silêncio. E nós estamos falando aqui sobre a natureza do silêncio. E a natureza do silêncio é o próprio silêncio, né? E sendo assim, isso implica a própria anulação do que os budistas, os orientais chamam de mente de macaco, né? Essa mente que fica de galho em galho, né? É esse momento aonde você para pensar, para refletir, para pôr sua cabeça no lugar. E é o interessante sobre o silêncio, por ele ser o próprio silêncio, é que, infelizmente, as pessoas não compreendem isso. Para elas ficar parado, vou sentar nessa cadeira e vou pensar. As coisas que elas pensam são sempre reações de reações. Reações através de reações de situações que passaram. E isso nada difere dos animais. Os animais, eles não têm a consciência da própria consciência ou o pensamento do próprio pensamento. O que eles fazem? Eles são reativos em sua consciência. Eles reagem diante do mundo à sua volta e agem diante dessas reações sensoriais para sobreviver, né? O ser humano às vezes é assim, ele é apenas reações daquilo que ele passou, apenas das lembranças boas e ruins, e ele não consegue parar para o que os estoicos, dentre eles Sêneca, e ele explica isso muito bem no seu livro sobre a brevidade da vida e sobre o ócio, onde ele vai falar sobre esse silêncio, que é exatamente a contemplação, o ato de eu parar para refletir, o ato de eu parar para pensar em coisas diversas e além das coisas que me acontecem no cotidiano. Ali a gente vê Sêneca sobre a brevidade da vida, falando do primeiro imperador romano, que foi Augustus, dizendo que ele era um cara que tinha tudo, o homem mais poderoso da sua época, um cara que podia tudo, que tinha tudo que ele quisesse, mas o sonho de Augustus era ele poder dedicar um tempo para si. Sêneca é tão pertinente, tão forte também em suas afirmações, que ele chega no momento falando o seguinte: aquele cara que trabalha esperando um dia poder desfrutar, esse cara na verdade não vive a vida, ele vive se esse dia chegar. Por exemplo, aquele cara que trabalha de segunda a sexta, pensando que a sexta vai ser o dia bom, o sextou, porque então ele vai poder descansar, esse cara não vive a vida, ele vive a partir da sexta-feira e termina a sua vida no domingo. Então ele leva a essa noção da contemplação, de que temos que ter os nossos deveres, não podemos anular os nossos deveres cotidianos, como um trabalho, né, de segunda a sexta, mas que devemos inserir à nossa vida momentos de contemplação, ou seja, momentos de silêncio, momentos de pensamento, momentos às vezes até para parar de pensar um pouco. O excesso de pensamentos também produz ansiedade, né? Também produz preocupações. E nós temos que, às vezes, ficar meio longe dessa quantidade de pensamentos. É aí que o Oriente constrói toda a meditação budista, né? E essas meditações que eles usam no Oriente que chegou aqui também no Ocidente, né? Então, é daí que surge a meditação, né, que a gente usa também nas artes marciais, só que sem o aspecto religioso, apenas o aspecto prático de calma e por aí vai. Né? Então, por quê? Porque um dos ensinos dessa meditação é você
é diminuir essa quantidade de pensamentos e essa quantidade de reflexões o tempo todo sobre a mesma coisa e sobre as reações das coisas que lhe acontecem. Então a contemplação é isso. Os cristãos vão ampliar essa noção de contemplação depois de Sêneca com a noção de devoção, ou seja, o ato de eu buscar a Deus, o ato de eu orar, o ato de eu adorar, o ato de eu buscar estudar a Bíblia, de refletir sobre as virtudes, né? De refletir sobre o certo e o errado, o ato de eu refletir sobre a existência, também são atos contemplativos, né? Atos meditativos. Então o mundo hoje precisa de um pouco de silêncio. Essa é a verdade. Muitas crises de ansiedade, de pânico, poderiam ser supridas e anestesiadas se o homem aprendesse a conviver com o próprio silêncio. E no começo, conviver com esse silêncio é extremamente difícil e às vezes até perturbador, porque a gente sempre está acostumado com o barulho.